Deixa eu falar com o Thiago Mello. Vamos falar mais a respeito dessa questão das medidas protetivas. Esse levantamento do Tribunal de Justiça chamou a atenção pelo aumento no número de casos, né? O aumento nos últimos, comparação do mesmo período, de acordo com os anos. Thiago Mello está ao vivo, traz detalhes aqui para nós. Thiago Mello, o TJ tem algumas explicações, inclusive, para isso, né? Tem a ver com o aumento no número de casos de violência, mas também com o despertar da consciência das vítimas, né? São alguns dos aspectos destacados aí pelas autoridades que estudam esse fenômeno aqui em Teresina e no Piauí, Joelson. O Tribunal de Justiça constatou que o número de mulheres contempladas com medidas protetivas aqui no estado, não sei nem se o termo seria contemplada, mas que tiveram acesso a medidas protetivas, cresceu, comparando o primeiro semestre de 2021 com o mesmo período do ano de 2020. 2.060 medidas protetivas foram expedidas este ano, enquanto no ano passado o número era 1.576 nos primeiros 6 meses do ano de 2020. E em relação às cidades, esse crescimento, Joelson, do número total, representa algo em torno de 30,7%. Em relação às cidades, Teresina, é a cidade que mais tem medida protetiva expedida pela Justiça, no total de 801 medidas a cada 10 mil habitantes. Depois vem Esperantina. É a segunda cidade no estado, à frente, inclusive, do município de Parnaíba. Em quarto lugar, nós temos a cidade de Picos. Mas o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Rodrigo Tolentino, faz uma avaliação desses números e deste quadro. Esse aumento do número de medidas, ele pode ocorrer por diversos fatores, né? Que não exclusivamente o aumento em si, que eu acredito que deve ter ocorrido também, do número de casos, né, envolvendo agressões físicas, psicológicas, contra mulheres, né, no âmbito da violência doméstica. Mas também nós podemos atribuir esse aumento a outros fatores, como, por exemplo, uma maior conscientização das mulheres da necessidade, né, e da importância de notificar esses casos às autoridades competentes para que seja dado andamento às medidas e sejam requisitadas as medidas protetivas. Nós também podemos colocar como um fator também desse aumento, que acredito que hoje deve estar na faixa de 30% o aumento dos casos, também em razão da própria melhoria, né, da prestação da forma, né, como as autoridades da prioridade no atendimento a esses casos de medidas protetivas. Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos uma rede de apoio à mulher, não é, que ela é formada por diversos órgãos, entidades públicos e privados que prestam esse auxílio. Esse pode ser diretamente dado por uma decisão do próprio juiz que pegou a causa no primeiro momento, como também, né, pode ser a própria mulher pode procurar essa entidade ou esse abrigo, né? Nós temos até abrigos aqui que acolhem mulheres que não podem retornar ao lar. Esses dados, apesar de preocupantes, Welson, se configuram numa ferramenta importante para a padronização no atendimento, né, para se prestar um atendimento mais eficiente às mulheres que necessitam desse tipo de atendimento e, inclusive, para elaborar estratégias de combate à violência contra a mulher, que, infelizmente, ainda é tão presente aqui no nosso estado. Nós temos o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que daí nós passamos por uma esfera que sai da medida protetiva, que não é necessariamente um processo crime, e passa também a ser um crime específico, e daí, logicamente, né, o juiz, ele, dentro ali da sua independência ali de atuar de acordo com o caso, né, ele terá, inclusive, ali condições de enrijecer essa medida, a medida que foi feita, né? Em alguns casos, o agressor ele pode até ser preso e permanecer preso com uma prisão preventiva, dependendo da gravidade dos fatos. As medidas vão ser majoradas para que a tentativa de evitar novas reincidências, né, novas recidivas de agressões nesse sentido. Um dos grandes desafios do Poder Judiciário
é realmente implementar este monitoramento, garantindo o cumprimento do distanciamento necessário estabelecido, da medida preventiva, de forma que a mulher esteja de fato protegida do agressor.